Yuri Ribeiro falando aqui, ó. O Vasco praticou o esporte oriundo da Grã-Bretanha chamado futebol e o Paiva fez um bom feijão com arroz. Eu vou aproveitar isso, eu vou botar o nosso campinho aqui na tela, só para falar um pouquinho de como foi a disposição tática desse time, para a gente fazer um comparativo com o que vinha sendo, por exemplo, com o Álvaro Pacheco. Cara, curiosamente, a estrutura não é diferente da que jogou nos últimos jogos. Vou dizer o porquê. A estrutura, tá? Por isso que eu citei muitas características dos jogadores. João Vitor, Hugo Moura, Matheus Cocão, Adson e David, principalmente, são jogadores mais físicos. O Adson, inclusive, quando a gente foi puxar os números aqui de meias, com números defensivos, quem acompanhou a nossa live buscando reforços para a função de volante, vai lembrar como é que o Adson aparecia como segundo jogador com a maior média de desarmes do Vasco, ficando atrás só do Hugo Moura. Então, o Adson era esse cara que ajudava. A grande questão do Adson é sustentar 90 minutos. Né? Então, é um jogador que a gente sabe que vai fazer isso por 20, 30, 40, tem uma queda e tem a substituição dele. Mas o Paiva possivelmente identificou isso. Beleza, eu prefiro ter o Adson por 40, 50 minutos de intensidade e usar ele de maneira intensa nesse tempo e trocar ele do que não ter ele. E fez isso com ele, fez isso com o David, fez isso com o Hugo Moura, que saiu cansado também, fez isso com o Cocão, que jogou 90 minutos, o PH saiu morto, porque também subiu e desceu o tempo todo. Então, eram modificações necessárias no time. O João Vitor é esse cara, esse zagueiro que sai para dar combate, recupera e acelera. O Vasco precisava dessa mudança. E o Vasco já vinha jogando nesse 4-2-3-1. Eu falei sobre isso aqui quando o Álvaro Pacheco abriu mão da linha de 3 zagueiros contra Cruzeiro e Juventude. O Vasco passou a jogar, só que você tinha o PH pela direita, Piton pelo lado esquerdo, jogou o Vitor Luiz na ausência do Piton por questões de saúde, né? O Maicon pelo lado direito e era o Léo, dessa vez jogou o João Vitor. O que o Vasco ganha com o João Vitor que o Léo não tinha? Altura, velocidade, intensidade. Duelo físico. Consegue vencer seus duelos físicos. E aí o João Vitor ganha essa posição por aqui. E aí o Vasco jogou no 4-2-3-1, como eu falei. Nos últimos jogos eram Galdames e Zé Gabriel. Ou foram Galdames e Zé Gabriel. Em algum momento foi o Sforza também. Mas basicamente Galdames e Zé Gabriel. São dois jogadores que não têm essa intensidade na marcação. A gente usa os números aqui, isso é legal a gente falar. Não é que eles sejam absolutos, que eles sejam a resposta. Mas a gente está olhando para o campo. Eu, vocês, todo mundo está vendo os jogos. Então a gente vê o problema ali. Os números, na verdade, a gente traz para corroborar o que a gente está falando. Então, assim, ó, sabe esse espaço aqui na frente da área? Sabe a dificuldade que esse time tem de pressionar a bola? E não é que foi resolvido com o Hugo Moura e Cocão, não, tá? Só para deixar claro. O gol do São Paulo, inclusive, mostra muito bem isso. Um erro de marcação do Vasco na entrada da área. Então, ainda precisa ser consertado. Só que em 90 minutos, Cocão e Hugo Moura são dois jogadores com a capacidade maior de pressionar do que Galdames e Zé Gabriel, Sforza e companhia. Não é nenhuma opinião. Os números estão aí para mostrar para a gente que a gente consegue tornar isso mais palpável. Então, quando você, mesmo não alterando a estrutura tática do time, você altera as peças, você altera as características desses jogadores, não é 6 por meia dúzia, você vai ter um desempenho diferente. Eu posso até puxar depois os números aqui, e vou puxar já por agora, mas no primeiro tempo, o Cocão já era o líder de desarmes, e o segundo era o Hugo Moura. Lucas Piton também com 3, ó, o Adson com 2. JP, que entrou no segundo tempo, a gente falou de intensidade. JP com 2 desarmes também. Isso é fundamental para você ter essa mudança de característica desse time. Enfim, deixa eu voltar para o campinho aqui. Então, esses dois, eu falei, do Adson por um lado, Adson jogando pelo lado direito, isso é importante. O Adson, quase que a carreira toda, jogou da direita para dentro. É aquele pontinha de pé trocado que puxa para dentro para finalizar. É onde ele se sente bem, é onde ele está acostumado a jogar. O Álvaro Pacheco, muitas vezes não, porque foram poucos jogos, mas algumas vezes utilizou o Adson pelo lado esquerdo. E aí ele se torna um jogador muito óbvio, que praticamente ele passa a ter só um lado para driblar.
Por exemplo, só para exemplificar melhor aqui. Esse aqui é o Adson pelo lado esquerdo. Ele é canhoto. Ele está com a bola. O marcador dele sabe que se ele puxar para dentro, está no pé ruim. E aqui ele vai pegar uma zona com mais jogadores. Para dentro, você está indo para o lugar onde tem mais jogadores marcando. É o meio, é onde tem mais um tráfego maior. E aí obriga esse jogador, qual a única jogada dele? Botar na frente pelo lado esquerdo. Só que aqui você só tem a linha reta. Por quê? Porque não dá para ir para o lado, senão a bola sai. Então você limita muito esse jogador. Quando ele recebe essa bola do outro lado e ele vai puxar para dentro, apesar dele ir para uma zona mais congestionada, ele está carregando com a perna boa. Aqui ele puxa para a perna direita. Aqui ele puxa para a perna boa dele. Então, se ele tiver que fazer uma jogada para dentro e depois para fora, quando ele puxar para fora, pode não estar na perna boa, mas vai estar numa zona mais aberta. Ou seja, na zona de maior dificuldade de se jogar, que é por dentro, ele está usando a perna boa. Na zona onde você tem um pouquinho mais de espaço para trabalhar, possivelmente vai estar no um contra um lateral, você vai estar com a sua perna que não é a dominante, que é a perna direita. Então, você jogando com esse ponta de pé trocado, ele passa a ter uma variável maior de jogo. Ele pode atacar por dentro, pode atacar pelo lado, e foi o que o Adson fez durante o jogo. Do outro lado, o David, que é outro jogador de força física, não é um grande marcador, mas ajuda. Falhou, inclusive, no lance do gol do São Paulo, mas no jogo aéreo. Era ele quem deveria estar marcando o André naquela jogada, ele só ficou olhando o André, mas foi uma falha de marcação geral do Vasco, num escanteio curto, dar total liberdade para o time adversário. Aliás, a gente já falou sobre isso, como é que o Vasco na bola parada está afundando todo o time dentro da área e ninguém na entrada. Dificilmente o Vasco pega um rebote, precisa ser ajustado isso com urgência para não sofrer. Então, toda essa linha de meio de campo, porque o Vasco marcou como? Num 4-4-2. Só botar o Adson com a 11 e o Estrela aqui. Porque com a bola era isso aqui: Verratti, Estrela centralizado, Adson e David. 4-2-3-1. Perdeu a bola, recomposição dos pontas e o Estrela fica junto do Verratti. 4-4-2. É o tradicional. Quem joga no 4-2-3-1 normalmente faz isso. Qual a diferença do Estrela para o JP? O Estrela é um jogador com mais característica de 10. Apesar do JP ter dado uma assistência hoje também, foi até na característica que ele tem, ele estava jogando de 10, né? Mas foi pressionando, ganhando essa bola e servindo. Que é mais dentro da característica dele de 8, por exemplo. Que é recuperar essa bola e passar. Só que como ele estava jogando. Como ele estava jogando de 10, ele estava muito mais próximo da área adversária. Né? Ele entrou na vaga do Estrela para fazer essa função de 10. Então, com o Estrela, você passa a ter um cara para fazer o que o Estrela fez no gol, por exemplo, que é você driblar, puxar para a perna boa. Você está mais acostumado a esse tipo de jogada, desde a base. Eu lembro na minha análise que tem aqui sobre o Estrela, que eu falei sobre a Copa Atlântica do ano passado, sub-19, era o cara que definia muitas vezes em um toque. Ele pensa rápido. É o cara que não é só para finalizar, não, mas é uma bola. Tem um gol dele contra o Bahia, se eu não estou enganado, na Copa Atlântica do ano passado, que ele recebe essa bola no meio de campo e estava até meio apagado do jogo, mas ele recebe, faz uma inversão que clareia totalmente a jogada. E aí aquilo que era uma jogada simples se torna um ataque perigoso. E aí ele avança e consegue completar ainda dentro da área, sempre com um toque. Então o Estrela tem essa capacidade. É um jogador muito técnico. O JP é um cara que tem qualidade, mas é um cara ainda mais com características de cadência do que de definição de jogada. Né? Então, o Estrela acrescentou isso, um poderio ofensivo maior a esse time do Vasco. Por quê? Porque o Vasco só tem o Payet com essa característica. E a gente cobra isso aqui há muito tempo, que não é possível o Juventude ter Nenê e Jean Carlos e o Vasco só ter Payet. Teve que recorrer à base, mais uma vez, que é um clássico, inclusive, do Vasco. Era o Thales em 2014, que o Thales fez gol contra o Ceará de acesso. Mas é Thales, é o Paulinho, é o Thales Magno, Thales que eu digo é o falecido, né? Sempre alguém da base tendo que surgir para salvar as coisas. Andrei Santos, na Série B de 2022, Douglas Luiz, na Série B de 2016. Então é sempre a base tendo que revelar alguém pela incapacidade que o clube tem, muitas vezes, de ir ao mercado. Então você chega num momento onde você
está pagando muito por um cara que vai para o banco e a base está resolvendo no lugar dele. Ou seja, falta capacidade até de você olhar o que você tem em alguns momentos. Mas é isso. A estrutura não mudou. Mudou a característica pelos jogadores escolhidos pelo Paiva e funcionou.